Eu queria começar dizendo que eu tenho uma baita dificuldade com câmera, então pra mim conversar com uma câmera me deixa super ansiosa, meu coração acelera, eu fico morrendo de vergonha, mas eu acho que o momento pede que a gente compartilhe as coisas que a gente de alguma forma vai coletando na nossa vida, né? E eu tive a oportunidade de mergulhar nesse tema. E ele tem sido muito rico para mim e para os sistemas que eu atuo, e por isso eu acho que é um momento de compartilhar um pouco com vocês tudo isso que eu tenho vivido aí com relação à comunicação não violenta. Então, queria dizer primeiro que é a primeira vez que eu faço uma live sobre esse tema, aliás, é a primeira vez que eu faço um vídeo aberto assim, sobre o tema. Então foi um desafio para mim conseguir filtrar qual era o melhor assunto dentro de tudo isso para poder passar para vocês. Mas eu queria agradecer às meninas e todo o grupo de comunicação não violenta da base que tem me apoiado aí, tem me ajudado a construir esse conteúdo para a gente conversar um pouco. Então, eu vou começar contando para vocês o que é a comunicação não violenta. Então, para aqueles que já sabem, eu vou ser um pouquinho repetitiva, mas eu queria levar esse conteúdo também para pessoas que ainda não conhecem o tema. Então, a comunicação não violenta, na verdade, a não violência já é um tema praticado há muitos e muitos anos, né? A gente tem aí grandes exemplos, então a gente tem Gandhi, tem Martin Luther King, tem algumas referências do tema da não violência. Mas a grande verdade é que nós tivemos uma sistematização do tema recentemente. Então, o Marshall, ele faleceu em 2015, mas lá na década de 70, 80, o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, ele sistematizou um pouco a comunicação não violenta em pilares, então ele estruturou um pouco o tema. Mas a grande verdade é que a comunicação não violenta é uma filosofia, né? Então, a gente fala que a comunicação não violenta é um botão na nossa vida que a gente tem que apertar e dizer: eu quero viver dentro desse mundo. E aí é como se você se colocasse à disposição de um novo mundo, não só de linguagem, mas de escuta e de comportamento, né? E aí eu já queria quebrar alguns tabus aqui, né, com relação à comunicação não violenta, porque o nome, ele acaba trazendo um viés de que a gente, para ser não violenta, a gente tem que falar baixo, a gente tem que ser bonzinho, e eu queria já quebrar esse primeiro tabu de que comunicação não violenta não tem a ver com ser romântico, né? A comunicação não violenta, ela não é uma linguagem romântica, e muitas vezes é entendida como o contrário, porque a comunicação não violenta busca estabelecer espaços para que as pessoas se sintam confortáveis e à vontade para serem quem elas são, né? Para trazerem a própria verdade delas. Então a comunicação não violenta, no fundo, é um caminho de verdade, é um caminho em que nós promovemos ambientes e espaços em que eu me sinto confortável para expressar a minha verdade. Então vamos lá. Então a comunicação não violenta é uma filosofia de vida em que eu posso e eu me sinto confortável para expressar a minha verdade. E aí, como que ela foi sistematizada? A grande verdade é que houve um estudo, né, do Marshall e de outros grandes estudadores, né, estudiosos do tema, de como é que a gente consegue manter a nossa compaixão ativada, né? Então, a gente está o tempo todo procurando treinar a nossa compaixão e o nosso estado compassivo, que a gente chama, que é a nossa capacidade de se conectar com outra pessoa de forma humana. E aí, todos os estudos de compaixão, eles tiveram um resultado lindo, que ensina pra gente que nós nascemos compassivos. Então, o ser humano, as criancinhas de 2 anos, onde a maioria dos experimentos foram feitos, elas demonstram a vontade de colaborar, a vontade de contribuir com as outras pessoas que estão no mesmo local que elas. Isso significa que a gente nasce compassivo, a gente nasce com a capacidade de se conectar
com o outro ser humano, com os outros seres humanos. Mas tem algumas coisas ao longo da nossa vida que nos distanciam desse nosso estado de compaixão. E aí, o que a comunicação não violenta traz? Ela traz um caminho para que a gente se mantenha o mais próximo possível desse estado de compaixão. E por quê? Porque o mundo fica mais romântico ou porque é mais bonzinho assim? Não, porque é uma estratégia para a gente evoluir como sociedade. Né? A comunicação não violenta, ela tem 3 sistemas em que a gente estuda a atuação dela. O primeiro sistema, não mais ou menos importante, mas os sistemas são o sistema interno. Então a comunicação não violenta é como eu me comunico comigo também. O sistema relacional, né? Então como eu me comunico com outras pessoas, com equipes, dentro do meu trabalho. E o sistema social. E a grande verdade é que a comunicação não violenta está a serviço do sistema social. De forma que se eu consigo aprimorar as minhas habilidades de comunicação comigo e com o outro, e com os times que eu participo, e com as equipes que eu integro, consequentemente eu estou gerando um resultado para o sistema social do qual eu estou inserida. E aí, por que eu estou falando de sistema social? Porque existe... A comunicação não violenta, ela veio... como uma sistematização da nossa linguagem, né? Uma nova forma de olhar a nossa linguagem. Por quê? Porque a gente percebeu ao longo dos anos que é através da linguagem que a sociedade estabeleceu padrões de submissão e poder. Então a linguagem talvez tenha sido a maior e mais eficiente ferramenta de reproduzir padrões de submissão e poder na nossa sociedade. E é por isso que a comunicação não violenta, ela entra dentro da parte da nossa linguagem, de como a gente se comunica. O que a gente tenta fazer através da CNV é a abreviação de comunicação não violenta, o que a gente tenta fazer é quebrar esses padrões culturais que sempre colocam a gente ou numa posição de submissão ou numa posição de poder e manipulação. E por que isso? Porque a submissão, ela impede que eu seja autêntico. Ela impede a minha expressão da verdade. Então, a todo momento que eu deixo de dizer as coisas que são importantes para mim, o que é a minha verdade, eu me submeto ao sistema. É quase como se eu estivesse aceitando um poder autoritário de resolver as coisas por mim. Porque eu me silencio, eu me submeto àquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, os protestos não violentos e a nossa atuação dentro da não violência, ela não é uma atuação romântica, ela é uma atuação de expressão de verdade, né? É um momento em que a gente pode e a gente se sente confortável de dizer aquilo que é importante para nós. E por isso que a comunicação não violenta vê o conflito como um ambiente lindo de perceber que 2 pessoas se importam com alguma coisa. Né? A gente costuma ver o conflito como alguma coisa ruim, ou que a gente tem que evitar, ou que a gente tem que se afastar. E quando numa relação há muita discussão, a gente acha que essa relação não vai evoluir. E a grande verdade é que se a gente conseguir mudar o olhar do conflito para perceber que o conflito, primeiro, é um sinal lindo de que vale a pena, né? As pessoas só entram num conflito porque vale a pena para elas aquele assunto, porque tem alguma coisa para elas que é muito importante. Então, partir desse pressuposto já é um novo olhar para o conflito, já é olhar para o conflito com mais carinho, com mais compaixão, de perceber que se eu me coloco numa discussão é porque eu me sinto confortável de dizer o que é importante para mim. Eu me sinto confortável de dizer o que vale a pena para mim. Né, o que eu preciso. Então, no fundo, olhar o conflito como um lugar de expressão de verdade e principalmente de expressão de importância é já se colocar a serviço de um sistema menos violento, que não é um sistema que evita o conflito, mas que entra em conflitos para dizer a sua verdade como uma forma de conexão, como buscando um caminho de conexão. Então, a gente olha muitos conflitos dentro da comunicação não violenta com um olhar muito mais de amor, né? E até emocionado. Muitas vezes eu vejo discussões acontecendo e eu me emociono de perceber o quanto as pessoas estão se importando, né? Por aquela relação ou por aquele assunto que está sendo discutido. Então, olhar o conflito nesse viés já torna tudo mais, de alguma forma, nos alivia o nosso coração.
E aí, eu queria falar de alguns temas mais dentro da parte da pandemia que a gente está vivendo, né? Desse cenário aí que a gente está vivendo, trazendo alguns conceitos da comunicação não violenta. Então, acho que um conceito muito importante da comunicação não violenta é a distribuição do espaço de fala, né? É muito importante que nós estejamos sempre atentos para perceber se está havendo uma distribuição de espaços de fala nos espaços que a gente ocupa, né? E por isso que a comunicação não violenta, eu repito, é um ativismo no sistema social, é um ativismo social, né? A hora que a gente se coloca a serviço da comunicação não violenta, a gente também se coloca como protagonista desse tipo de olhar. Então, como é que eu, quando entro nos espaços que eu ocupo e que eu participo, como eu passo a ser um observador da distribuição do espaço de fala? E também não só um observador, mas alguém que possa interferir para garantir que o maior número de pessoas tenha espaço de fala. Nem sempre esse espaço é equilibrado e não tem problema. Naturalmente, aqui a gente não está dizendo que o poder é ruim, né? Existem várias estruturas de hierarquia, inclusive, em que o poder é necessário para o funcionamento da organização, mas como que a gente consegue distribuir um pouco melhor esse poder? Deixar ele só para aquilo que ele é estritamente necessário e nada mais, né? E não um poder usado para silenciar pessoas dentro de um sistema social. Então, a distribuição do espaço de fala é muito importante. E eu acho que dentro desse momento de pandemia, a gente está percebendo que existem comunidades, existem sistemas sociais que nunca tinham sido vistos antes e que de repente, através de todo esse cenário que a gente está vivendo, passaram a ter mais visibilidade, né? Então, quantas comunidades que sempre sofreram de fome, que sempre sofreram por falta de emprego, agora passam a ser vistas. Quantas pessoas têm nos procurado, e eu tenho uma atuação, né, com população em situação de rua, e a quantidade de pessoas que têm me procurado para saber o que fazer, né, ou seja, pessoas que estão despertando para olhar uma população invisibilizada, né? Então, como que a gente, através desse olhar para populações e comunidades menos visíveis e que agora estão se tornando mais visíveis, como a gente não só as torna visíveis, mas também distribui mais o espaço de fala e de participação com essas comunidades, né? E por que eu falo isso? Porque existe uma tendência nossa natural, eu repito, são padrões culturais que a comunicação não violenta tenta quebrar. Um desses padrões é o padrão da manipulação das camadas mais assistidas com as menos assistidas. Então, existe uma tendência natural nossa de se colocar a serviço das comunidades menos assistidas, mas mantendo esse padrão de submissão e poder. Então, é muito importante que quando a gente fala de distribuição de espaço de fala, de distribuição de participação, a gente fique muito atento para não só dar visibilidade para as populações que agora estão tendo muito mais visibilidade do que antes, mas também para inseri-las no nosso contexto, no nosso sistema social, com participação, com empoderamento. Não empoderamento, eu falo que empoderamento para mim não existe porque todo mundo tem poder, né? A gente só abre espaço para que esses poderes todos sejam vistos. Então, como que a gente consegue atuar distribuindo melhor os nossos espaços de fala com essas pessoas, sem reproduzir esse modelo de submissão e poder que a gente já está acostumado e que a gente evoluiu como sociedade? Então, acho que distribuição de espaço de fala é muito importante. A gente tem usado esse tema não só com relação a atuações sociais, né, em camadas menos assistidas, mas também em atuações empresariais. Então, como que uma reunião ela se torna rapidamente mais efetiva quando eu distribuo melhor o espaço de fala? E por quê? Porque o fato das pessoas saberem que elas têm mais participação numa reunião, em que elas têm direito de fala, ou ao menos que aquele espaço de fala dela está sendo garantido, ela se engaja mais, né? Ela se preocupa mais com o que está acontecendo. Então, naturalmente, você tem reuniões mais efetivas, né? E, além disso, eu acho que uma coisa linda que a comunicação não violenta tem trazido pra gente, dentro desse cenário que a gente está, são os sentimentos,
né? A comunicação não violenta fala muito que uma das coisas que nos torna únicos é que a gente não só sente, como a gente pode comunicar os nossos sentimentos com as pessoas ao nosso redor. E talvez, muitas vezes a gente dentro das empresas, quando a gente vai dar workshop, né? Ou rodas de conversa nas empresas, a gente fala sobre sentimento, mas a gente não fala sobre o que são os sentimentos. Porque também esse é um padrão cultural em que nós fomos ensinados de que os sentimentos, eles não nos tornam produtivos. Então, quanto menos eu puder trazer sentimentos e mais produtivo, né, e mais fazer com as mãos eu puder, melhor para a sociedade do ponto de vista de economia, do ponto de vista de evolução social. Mas a grande verdade é que são os sentimentos que trazem o nosso lado mais humano, né? Não é através só das nossas opiniões, dos nossos pensamentos, mas são os nossos sentimentos que nos tornam únicos. Porque cada um tem uma reação, né? Tem um sentimento diferente com relação ao que acontece na sua vida. Então, uma mesma situação pode gerar sentimentos diferentes em mim com relação a você. E isso faz com que eu me torne única. E aí, por que eu falo que a pandemia está trazendo assim, um olhar muito, muito interessante para os sentimentos? Porque a gente nunca falou tanto de como a gente está se sentindo, como a gente tem falado agora. Né? Eu ouço muita gente falar que está com medo, que está desesperado, que está preocupado, que está se sentindo sozinho. Todos esses são sentimentos que a gente antes quase que não podia falar. Né? Ou antes era dentro das nossas empresas, por que a gente vai falar sobre sentimento? E agora, cada um dentro das suas casas, a gente está começando a conversar mais sobre como a gente se sente no meio disso tudo, né? E aí é um grande ganho para a comunicação não violenta, porque através dessa expressão de sentimentos, a gente começa a se colocar no mundo de forma mais individual, a gente começa a se colocar no mundo mais como quem eu sou, né, e o que eu sinto com relação a tudo isso. E aí, o que é interessante, né, de todo esse caminho? É a gente refletir sobre o que eu faço com a manifestação desses sentimentos, né? Então, nós, como integrantes de um sistema social, a gente tem um papel fundamental de não silenciar mais as pessoas, né? O silenciamento tá levando muita gente a perder a vontade de viver, né? A tirar a própria vida. E a gente não tá falando de algo muito raro, a gente tá falando de algo extremamente comum que tem acontecido ao nosso redor. E a gente precisa sim se responsabilizar por isso. E aí, como que a gente pode ser um agente de transformação com relação a esse ambiente, né? E a comunicação não violenta traz uma lição brilhante pra gente com relação a isso. Quando alguém te trouxer algum sentimento, ou quando alguém trouxer algo que tá passando ou que tá vivenciando, o nosso principal papel não é dizer como as coisas vão ficar bem, ou como as coisas podem melhorar, ou qual é o lado bom dessa história toda. E eu sei que essa é uma intenção muito genuína, porque a nossa tendência natural é querer ajudar. A gente quer se sentir útil, né? A gente quer, de alguma forma, apaziguar o sentimento, como se o sentimento fosse algo ruim. E aí, quando a gente faz isso, a gente, sem querer e de forma muito inconsciente, a gente leva um silenciamento. Né? É quase como se a gente reproduzisse de novo um padrão de submissão e poder. É quase como se a gente abafasse uma expressão autêntica de uma pessoa que está dizendo que sente alguma coisa. Então, o que eu sugiro para vocês nesse período, em qualquer outro período, quando alguém disser que está sentindo alguma coisa, eu sei que tem muita gente aí que está procurando várias notícias e aí fica muito desesperado com tudo que está acontecendo, os números, enfim. E eu acho super legítimo e eu acho que a gente tem que acolher. Mas eu tenho visto muita gente dizer, para de pesquisar, você só fica falando do que é ruim, fala do que é bom. E essa é uma forma da gente não acolher o que as pessoas estão sentindo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa dizer que está desesperada com todo esse contexto é só uma estratégia para se conectar com você. É só uma estratégia para puxar algum assunto. É só uma estratégia para não se sentir sozinha na casa dela. E esse é o assunto que ela tem para conversar. Então, muitas vezes, o que a pessoa está querendo dizer não é necessariamente que tem tantas mortes acontecendo, mas olha, eu tô aqui, eu queria falar sobre algum assunto, eu queria conversar,
né? Então a gente ter esse olhar de acolhimento, ou seja, de olhar as expressões das pessoas de forma a acolher, que muitas vezes o que ela está dizendo não é o que ela quer dizer, e aliás, na maioria das vezes o que as pessoas dizem não é o que elas querem dizer, é uma forma de eu me conectar para além das palavras. Então, quando alguém te disser que tá desesperado, que tá com medo, ou que tá feliz, ou que tá triste, o nosso papel não é dizer o que essa pessoa tem que fazer para deixar de sentir aquilo, porque o sentimento não é ruim, não existe sentimento ruim. O sentimento só é, a gente só sente. Então, ao invés de dizer que vai tudo ficar bem, ou que tá tudo bem, ou que não precisa sentir isso, é mais fácil a gente perguntar: você quer falar mais sobre esse sentimento? Você quer falar mais sobre esse medo? Você quer falar mais sobre esse desespero? Né? Tem algo que eu possa fazer para ser útil com relação a isso? Você quer conversar mais sobre esse assunto? É uma estratégia de comunicação que faz com que a gente ative esse nosso lado compassivo, né? Então, perguntar se tem algo que você pode fazer com relação a isso é acolher o sentimento, né? Porque sentimento não se discute, o que eu sinto é só meu. Eventualmente vai estar tudo acontecendo maravilhosamente bem ao meu redor e eu vou estar sentindo tristeza, porque esse é um sentimento que ele acontece. E ele não é bom ou ruim, ele só acontece. Assim como eu poderia estar sentindo felicidade, eu vou estar sentindo tristeza. Então, quando a gente acolhe a manifestação dos sentimentos, a gente passa a produzir um sistema social menos violento no geral. Por quê? Porque essa pessoa que pôde expressar o sentimento dela pra você, quando você diz: ah, não, vai ficar tudo bem, ou para de se sentir assim, né? Às vezes a gente fala, eu tô me sentindo inseguro com alguma coisa. E aí alguém vira pra gente e fala: não precisa se sentir inseguro, isso é tão bom, para com isso. A gente não faz isso mal intencionado, a gente faz isso porque a gente quer ajudar a pessoa, porque a gente quer de alguma forma fazer com que ela se sinta melhor. Mas invalidar o sentimento de insegurança não é fazer com que ela se sinta melhor. Ela não vai se sentir melhor porque você diz pra ela que não é pra ela ter insegurança. Ela vai continuar sentindo, a diferença é que ela não vai mais te contar. A diferença é que ela não vai mais se sentir à vontade pra dizer isso pras pessoas, porque ela já sabe o que ela vai ouvir, né? Então quando a gente se expressa, a gente não tá procurando uma solução, a gente tá procurando só se expressar. E só a expressão da nossa verdade já é o suficiente pra gente se fazer valer no mundo, né? E parece muito simples e muito clichê, mas a verdade é que a gente não tá permitindo que pessoas ao nosso redor expressem a verdade delas, né? E isso é sem querer, isso não é mal intencionado, não é porque a gente é egoísta, não é nada disso, é porque nós crescemos e evoluímos como sociedade nesse padrão cultural, nesse padrão de silenciamento, nesse padrão de fica quieto, né? De você é mais educado se você fala menos, você é mais educado se você não responde ninguém. Esse é o padrão que a gente cresceu e foi ensinado. Então é natural que muitas vezes a gente se perca nos nossos vocabulários e quando alguém vem a contar alguma coisa que está vivendo, a nossa primeira reação é: não, você não precisa sentir isso, eu não quero que você sinta isso, eu quero que você se sinta melhor. É uma vontade muito genuína, né? Mas no fim do dia, o que a gente está fazendo é reproduzindo um padrão em que as pessoas não dizem o que elas sentem porque elas não querem ouvir. Que elas não precisam sentir, né? Porque a grande verdade é que a gente sente e a gente vai continuar sentindo. E não vai ter como a gente impedir os nossos sentimentos de se manifestarem. Então a gente precisa criar ambientes, principalmente nesse cenário que a gente tá, né? Porque é um cenário de isolamento que faz com que a gente sinta na pele a dor da desconexão humana, né? De estar longe das pessoas. E por outro lado, também tem um grande caminho aí da gente se conectar mais, né? Então, de alguma forma, o virtual, ele é um caminho mais sutil, mais leve pra gente buscar conexões, né, pra gente procurar pessoas que a gente queria conversar e que a gente nunca teria coragem de falar: vamos tomar um café comigo. Mas agora eu tenho coragem porque pelo celular é mais simples, né, é mais tranquilo. Então, que bom que a gente tá buscando se conectar mais
do que a gente buscava antes. E que a gente continue buscando mais conexões. E aí, por último, que eu acho que eu já tô estourando meu tempo aqui, eu queria fazer uma reflexão. Bom, resumindo, né, até agora, eu já contei pra vocês o que é comunicação não violenta, né? Ela vem como uma filosofia de quebrar padrões culturais de linguagem para que a gente evolua como sociedade. Falei também que a comunicação não violenta é um espaço de expressão de verdades. Então, quando eu digo que eu não gosto de alguma coisa ou que eu não quero ir em algum lugar, eu gostaria de ser aceita, porque eu estou expressando a minha verdade, né? E eu aceito quando as pessoas expressam a verdade delas. Então, se a gente começar a viver num mundo de aceitar mais as expressões da verdade, que não significa ser mais bonzinho, que não significa ser mais romântico, muito pelo contrário, né? Quando a gente é mais bonzinho e a gente segue os padrões que a sociedade nos impõe, ou eu vou em algum lugar porque eu tenho que ir, mesmo sem vontade, eu tô sendo extremamente violento comigo, né? E a grande verdade é que essa violência que a gente pratica com a gente mesmo, uma hora ela se externaliza e reverbera em quem não tinha nada a ver. E aí a gente vai reproduzindo padrões de alocar responsabilidade, né? Então, porque eu não disse a minha verdade naquele momento, ou porque eu não disse que eu não queria ir em algum lugar e acabei indo sem a minha vontade, mas só para seguir um padrão cultural, eu engulo essa violência para dentro de mim e em algum momento da minha vida eu vou alocar essa responsabilidade em outra pessoa que não tinha absolutamente nada a ver. Né? Essa minha frustração de não ter feito o que era melhor para mim, eu acabo reproduzindo e terceirizando para outras pessoas. Então é por isso que é muito importante que a gente permita espaços de expressão de verdade das pessoas, para que a gente também possa assegurar esse nosso espaço de expressar as nossas verdades, né? E aí, por último, que eu acho que nesse momento de pandemia, eu tenho visto várias reivindicações, né? Então, vários grupos sociais, até dentro da base colaborativa, né? Todos os projetos que a gente atua, dentro da causa da população em situação de rua, como são as nossas reivindicações. E tem uma coisa muito brilhante também da comunicação não violenta, que é a clareza das informações, né? Parece óbvio, mas a comunicação não violenta, ela traz a ideia de que não existe protesto por algo que não está claro. O protesto por qualquer coisa, ou o protesto por algo que é geral, então eu vou protestar contra a corrupção, né? O protesto do não, ele é só uma expressão, ele não é um pedido. Então é importante que a gente saiba que quando a gente protesta pelo não, ou seja, eu não quero corrupção, eu não quero que degradem o meu ambiente, eu não quero que qualquer coisa, qualquer protesto do não, ele é só uma expressão. Então não tem problema nenhum, ele é legítimo, como tudo é legítimo dentro da comunicação não violenta, não existe certo ou errado, existem expressões, mas é importante que as pessoas que protestam pelo não, elas saibam que elas só estão protestando pela expressão. O que a gente costuma fazer é protestar contra a corrupção, mas a gente não sabe o que a gente quer. E aí nenhuma alternativa que vem, nenhuma resposta social que vem nos satisfaz, porque a gente também não sabia o que a gente queria. Os nossos pedidos não estavam claros. Então é muito importante dentro da CNV, quando a gente está falando de reivindicações, de protestos, de ativismos, que a gente deixe muito claro qual é o nosso pedido, né? O que eu quero com relação a esse protesto? Qual é o meu pedido? O que você pode fazer, se você quiser, porque é um pedido, não é uma ordem, o que você pode fazer para atender aquilo que eu preciso, né? Então a especificidade do sim, né? Porque se eu falo que eu tô protestando contra a corrupção, eu não sei o que fazer. É a mesma coisa de eu dizer, você pode, por favor, não falar assim comigo? Não falar assim comigo é a mesma coisa que nada, né? Eu só tô me expressando, mas eu não tô pedindo nada. É um pedido de mentira, porque a pessoa que tá falando comigo não sabe como ela tem que falar. Se ela tem que falar mais alto, se ela tem que falar mais baixo. Então é muito importante que quando eu digo pra alguém, olha, eu preciso de ajuda,
porque eu tô me sentindo sozinha, ou eu tô sobrecarregada e eu preciso de ajuda, é muito importante que eu diga qual é essa ajuda. Eu preciso que você me ligue todos os dias às 10 da manhã, ou eu preciso que você lave a louça uma vez por semana, ou todos os dias. Enfim, os pedidos claros, eles são caminhos de não violência, porque aí eu não abro espaço para interpretação. Né? O problema de não fazer um pedido claro é que eu abro um espaço para interpretação e aí o que vem é o que a pessoa interpretou que ela tem que te trazer. E aí eu não posso reclamar, porque afinal eu abri esse espaço genérico para atender os meus pedidos. Então é muito importante, com relação a esse momento de pandemia, e a gente está vivendo aí um período de reivindicações, de que a gente quer um mundo melhor, de que a gente quer o que a gente quer desse mundo melhor, é muito importante que fique claro, muito importante, porque o mundo melhor para mim é diferente do mundo melhor para você e para outra pessoa e para outra pessoa. Então, a gente ter claramente o que é esse mundo melhor para mim vai aprimorar muito mais as minhas relações, vai aprimorar muito mais os nossos projetos e com certeza a gente vai ter conversas mais efetivas, né? Porque a gente está falando especificamente sobre o que é importante para nós. E aí, eu queria deixar um recado final, né? Porque eu já passei do meu tempo. Eu não sei se tem perguntas, mas eu queria dizer que no fim do dia a comunicação não violenta é um caminho de conexão, né? O ser humano, ele precisa se conectar para sobreviver. A gente não sobrevive sem conexão, né? Então a gente precisa se cuidar muito, muito e muito, para que a gente perceba o que é se conectar com o outro e se coloque vulnerável para poder pedir esse tipo de conexão quando a gente entender que a gente precisa, né? O mundo, ele vai ser um mundo muito mais lindo quando a gente de fato pedir ajuda quando a gente precisar, quando a gente dizer que a gente não gosta, quando a gente não gostar, quando a gente dizer que a gente puder dizer que a gente não vai, quando a gente não quiser ir. E para dentro do mundo corporativo e das empresas que a gente tem ido dar treinamentos e fazer rodas de conversa, é muito delicada a conversa sobre o tanto de silenciamento que a gente tem, né? E o quanto esse silenciamento leva a gente a sermos menos produtivos. Então a ideia é que para a gente evoluir o mundo, a gente vai precisar se juntar. E se juntar não significa se juntar com as suas comunidades por afinidade. Se juntar significa conversar com quem é diferente, significa abraçar quem é diferente, porque é só assim que a gente vai conseguir evoluir num mundo sem violência, né? Afastar, violentar, seja verbalmente, seja fisicamente, ou até deixar de dizer aquilo que é importante para você, não vai construir um mundo melhor. Porque a gente só constrói um mundo melhor quando a gente diz o que a gente quer desse mundo. E quando a gente acolhe e escuta e aceita o que as outras pessoas querem desse mundo. No fundo, o que a gente quer é um mundo com mais compaixão, né? Acreditem, as pessoas que estão dentro dos presídios agora, as pessoas que estão passando por extremo sofrimento agora, todas elas só precisam de compaixão, assim como nós dentro das nossas casas. A gente só precisa de mais compaixão, e a gente recebeu um presente lindo da natureza de nascer com compaixão, né? Então tem várias formas da gente ativar isso dentro da gente e ser mais produtivo e estratégico. A compaixão, ela já não é mais só vista como um caminho romântico. Ela é vista como uma grande estratégia para a gente evoluir. Então, eu tô com um desafio de tentar construir um curso online pra gente. Não um curso, porque comunicação não violenta não existe curso. Não acreditem em cursos de comunicação não violenta. A gente só tem momentos e roda. E por isso que pra mim é tão difícil estar aqui falando com ninguém. Quer dizer, falando com tanta gente, mas né, sem poder abraçar e interagir. Porque é essencial que a gente pratique, é essencial que a gente esteja diariamente disposto a praticar todos os exercícios e ferramentas que a comunicação não violenta traz. São vários. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês,
Mas eu tô com esse desafio aí de conseguir montar alguma coisa virtual. Eu ainda não sei, tô com dificuldade de pensar, porque eu gosto muito de roda, de contato, mas a gente vai fazer isso acontecer porque é importante para o nosso sistema social que esse assunto seja mais compartilhado e fique a serviço do mundo, né? Porque é um assunto que pode fazer a gente evoluir muito. Então eu queria agradecer pela atenção de todo mundo que ficou até agora comigo, dizer que eu tô à disposição pelo Instagram da base ou pelo meu pessoal também. Depois a gente coloca aí meu Instagram, quem quiser me procurar. Eu tô super à disposição pra gente tentar criar espaços em que a gente possa conversar mais sobre as nossas verdades. E eu queria deixar vocês aí com uma mensagem de que, no fundo, a gente quer estar junto. Essa é a verdade, né? E hoje, mais do que nunca, a gente tem percebido que a gente quer estar junto. Então, que a gente se aprimore em todas as ferramentas que puder de amor e de linguagem para que a gente fique mais junto, porque no fundo é isso que a gente quer, certo? Então, um grande beijo no coração de todo mundo. Que a gente passe por esse momento com muita, muita, muita compaixão, acolhendo todas as pessoas que vierem conversar com a gente, mas principalmente acolhendo como a gente está se sentindo, porque é essencial a gente acolher como a gente se sente, certo? Grande beijo e boa semana para todos!